nosso estúdio eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. E também a Solange Scatolini, a filha dela, gente, já sofreu violência na escola. Ela já vai contar pra gente o que aconteceu com a sua filha. Obrigada também, Solange, pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Mas, Alexandre, a gente viu aí um número assustador, né? Que cresceu mais de 50%, aí, cerca de 50%, em comparação ao mesmo período do ano passado. O que explica esse número, esse dado alarmante? Essa questão da violência é sempre problemático a gente falar de violência, porque a violência ela tem muitos fatores, né? Tem muitos elementos envolvidos. Então, a gente vai vendo que a violência dentro da escola ela tem se agravado demais entre alunos, na relação aluno-professor, enfim, toda a comunidade escolar, a gente tem visto isso acontecendo muito, ou seja, o bullying crescendo, os desrespeitos, a intolerância, a impaciência e a falta de acolhimento, de respeito, de lidar com a diversidade. Porque a gente vê que, historicamente, culturalmente, a escola não é um lugar que educa, é um lugar que escolariza. A escola é um lugar de disciplina culturalmente. Então, essa disciplina envolve um certo silenciamento, não lida com questões particulares, não trata assuntos que são muito importantes para a saúde mental. Mas deveria rever, né, isso daí? É urgente, Roberta, que reveja isso, porque a gente está vendo que agora está aparecendo demais esses efeitos de não lidar com esse espaço de convivência de tantas crianças e adolescentes, famílias, né? De um modo a pensar a questão da educação, do respeito, da inclusão, da tolerância, da empatia, né? Então, isso é um problema de todos, da escola, envolvimento com a família, né? Acionamento de políticas públicas mais eficazes. Então, assim, pensar a saúde mental, né? Tudo isso é uma rede. Então, realmente, esses números mostram que a gente precisa mudar muito ainda, né? A questão dessa cultura das escolas, que não seja um espaço apenas de disciplina. Tanto que na escola a gente vê disciplina, grade curricular, a gente vê provas, tem toda uma cultura militar. Então é preciso muito ainda enfrentar toda essa cultura, lidar com isso, né, criar espaços de diálogos, assembleia entre os jovens, né, maior capacitação e treinamento também dos profissionais que estão na escola, não só dos professores, né, mais espaços também de escuta, envolvimento dos pais. Tudo isso são medidas, né, que podem contribuir para que esse quadro possa começar a mudar. E, Alexandre, de acordo com essa pesquisa que a gente iniciou o programa, as crianças e adolescentes atípicas acabam se tornando o principal alvo, né, assim, nessa faixa etária das crianças e dos adolescentes. O que está faltando às escolas, às famílias, né, a gente rever nesse conceito de educação, de inclusão? É justamente isso que ela está trazendo, né? O quanto que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa e discriminatória. Discrimina, ela separa, o que é diferente, ela não aceita e não trata como diferente, trata como pior, trata como deficiente, trata como doente, e não é. Mas esse grande problema, né, que a gente vai percebendo é justamente a partir dessa falta, Roberta, de educação. É muito curioso a gente falar de escola e falta de educação, né? Porque é uma prática de violência que se dá nesses ambientes escolares e sociais, em que nós temos muita dificuldade ainda, estamos engateando ainda, infelizmente, para compreender a diferença, para compreender que a diferença e situações em que envolvem diagnóstico, por exemplo, também incluem direitos, inclui algumas questões que precisam ser respeitadas, né? A gente tem que tratar com a diferença no sentido da inclusão, não da discriminação. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que ainda é muito importante que a gente desenvolva projetos, propostas de conscientização, de acolhimento, práticas de inclusão, às vezes alterações mesmo nas instituições, na cultura, porque é muito forte ainda esse preconceito, seja por falta de conhecimento ou mesmo por uma simples, entre aspas, intolerância diante da diferença. É claro que é um assunto muito delicado, Alexandre, né? Porque a gente precisa, ao mesmo tempo, pensar que se trata ali de crianças e adolescentes. E da onde e como deve vir essa correção? Muitas vezes, algumas escolas até chamam a polícia para fazer palestras, né? Muitas vezes a escola chamam outros profissionais nesse mesmo sentido disciplinar para fazer palestras, mas é muito importante
a gente tentar entender mesmo como se dá a questão da cultura para lidar com isso, né? Porque essa violência contra professores, assim, porque não tem, como a participante, que a Tereza traz, né? Essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não não existe uma impunidade. Com 12 anos já responde por isso, né, no caso. Então, realmente pode ser falta, uma dificuldade de não só pensando na punição, mas pensando na prevenção, né, que é essencial. Porque se só pensar na punição, as coisas vão continuar acontecendo, nós vamos ali encher, né, as unidades socioeducativas, os presídios, né, mas é pensando mesmo em processos de prevenção, né? Não sei se é mais ou menos por aí, mas a gente tem que pensar sempre nisso, assim, o que eu posso tentar antecipar para lidar com isso, assim, como eu posso incluir a família, a sociedade, as pessoas nesses processos, né? Como é que eu posso trazer uma consciência em relação a isso, não só falando na consequência de um ato transgressor, um ato de violência, mas trazendo para antes disso, para que isso não aconteça. Então, realmente não é um assunto muito fácil, né? Não temos respostas simples para assuntos complexos, mas aqui a gente está pensando em algumas pistas. A Solange tocou num ponto importante, Alexandre. Ela disse, né, as crianças passam muito tempo dentro da escola e às vezes a gente não sabe de tudo, às vezes não, né? Vamos falar abertamente. Os pais, às vezes, a gente pensa que os nossos filhos têm uma linha, né, de comportamento na escola, mas será que é ele que confronta ou será que é ele que é o confrontado? Como é que a gente consegue tirar essa verdade dos nossos filhos? É muito importante que a gente entenda que a escola, como a gente está trazendo, ela não pode ser totalmente culpabilizada por isso, e muitos pais acabam terceirizando a educação dos filhos para a escola. E outros tentam incluir na participação da educação dos filhos, né, essa participação da escola, né? Tenta incluir todo esse movimento, vamos dizer assim, para que a gente possa ter essa questão de mão dupla, né? Então é essencial que haja, de fato, essas iniciativas. Então que a gente, por exemplo, lide com a questão da violência, que a gente está trazendo a violência como construída. Então ela pode ser construída dentro de casa, por exemplo, essa violência. Por exemplo, existe aquela cultura de que eu apanhei e não morri, e propaga essa violência com os filhos também, né? Então, é importante lidar com isso para que a gente consiga, de alguma forma, né, entender que é uma relação via de mão dupla. Agora, para que o filho também, você possa participar melhor dessa situação, né, que pode acontecer, porque nem todos os pais vão ficar sabendo mesmo, né? Mas é poder ter um canal de comunicação aberto e com confiança e respeito. Às vezes o seu filho vai falar coisas para você que você não quer escutar. E às vezes ele vai falar o que você não quer escutar e às vezes você acaba repreendendo ele. Mas quando você faz isso, ele vai acabar parando de falar. Então é importante também saber lidar com essa escuta que não ouve o que quer escutar. Uma escuta, às vezes, que incomoda. De algo que você vê no seu filho um potencial agressor ou uma potencial violência que ele sofreu. Então, é importantíssimo que esse canal de comunicação se dê dessa forma, né? Você não pode escutá-lo e brigar porque você pediu para ele contar justamente aquilo. Então, é muito importante ter essa confiança e respeito. A Camila Berg. Beijo, Camila. Obrigada pela sua participação. Está sempre com a gente aqui no nosso Espaço Gourmet. Ela disse que já deu aula antes da gastronomia e certa vez ela precisou ser escoltada pela polícia, pois solicitou, sem se impor, que um aluno guardasse o celular durante a explicação dela. O mesmo começou a hostilizá-la, humilhá-la, ameaçá-la dentro da sala de aula, prometendo agir na saída e que poderia até mesmo chamar os pais ou o Papa, que nada adiantaria. Ela colocou aqui, não esperei para ver. Então, quer dizer, às vezes a gente acaba, é o que a gente falou momentos antes aqui, os professores estão ficando desestimulados. A saúde mental dos professores da equipe escolar também a gente tem que dar atenção, viu? Porque muitos professores realmente, e a equipe, a comunidade escolar, está adoecida, é preciso muito dar essa atenção para a comunidade escolar, porque os professores estão cada vez mais sentindo essas dificuldades de lidar com vários elementos que estão envolvidos, né, na questão da escola, e a saúde mental ele precisa ser olhada com mais carinho, com certeza, e ter práticas, estratégias para cuidar dessa saúde. E aí a gente já recebeu aqui uma vez, né, eu me recordo, o secretário de Educação falando que algumas escolas têm assistente social. E aí a gente se pergunta, Alexandre,
um profissional, 2 profissionais para atender essa quantidade de alunos, essa quantidade de violência. Infelizmente, a gente sabe que só isso não dá conta, né? Além de atender o aluno em si, eu acredito que a gente tem que pensar em profissionais, seja da psicologia, civil social ou outras áreas de saúde, para repensar a escola, para ver onde precisa na escola também ter mais cuidados, onde na escola precisa lidar com algumas situações que favorecem a violência. Então, além do atendimento individual que pode acontecer, mas também repensar alguns processos, as políticas, né, para que a gente sempre pense mesmo em caráter também preventivo, criando diálogos, espaços de conversas, reuniões entre alunos, alunos-professores, alunos-pais. Então, é muito importante, sim, a presença de profissionais da área da psicologia, civil social, saúde, etc., mas também para repensar processos que se dão dentro da escola. É um assunto que pede urgência. Obrigada pela sua participação, Obrigado, Alexandre, Roberto. dando uma aula aqui para a gente hoje, literalmente. Obrigado.